Fala pessoal do meu canal, beleza? Hoje nós vamos produzir um conteúdo e eu vou fazer a seguinte pergunta: como sobreviver com salário mínimo no Brasil? Hoje eu estive no mercado, na parte da manhã, e os preços me assustaram. O quilo da alcatra, R$ 37. O arroz, o mais baratinho, R$ 17, R$16,95 é 17, pô. Fora outros itens, né? Itens básicos da cesta básica, cara. O preço tá absurdo. Como é que se sobrevive? Né? Essa é uma das perguntas mais realizadas pelos trabalhadores no Brasil. Né? Isso pode ser explicado pelo fato de que o valor deveria ser pelo menos 5 vezes maior para que as necessidades fossem cumpridas. Olha só que situação, gente. 5 vezes mais. Então, como é que se sobrevive com salário mínimo no Brasil? Né? E uma outra pergunta: quais são as maiores despesas, né, para quem ganha um salário mínimo? Então, olha só, eu vou só mostrar aqui para vocês, só para vocês terem noção primeiro dos preços. Depois eu vou ler uma matéria aqui que eu achei muito importante, falando sobre essa parte do salário mínimo. Tá tudo muito caro mesmo. Entendeu? Muito caro. Itens básicos, né? Cada vez que você vai no mercado, cada mês não, cada dia, estou sendo até generoso demais, a cada dia que você vai no mercado, eles aumentam R$ 1, R$ 2 e assim vai. O preço fica um absurdo, entendeu? Tudo muito caro, muito caro. Para viver hoje no Brasil, tá muito difícil. Olha o quilo, olha, 30 ovos, R$ 16. Cara, até o ovo tá caro. O ovo que até tão pouco tempo o carro do ovo passava, o carro do ovo sumiu da rua. Que eu não escuto mais o carro do ovo. Então, olha só o preço da carne seca. Quem gosta de botar uma carne seca aí no feijão, ó, R$ 29,98, R$ 30. Eles botam esse negócio de centavo, mas é tudo muito caro. Então, só para vocês terem uma noção, né, de como hoje a situação está no nosso Brasil. Tudo muito caro, deu os preços lá nas alturas. Hoje, para a pessoa sobreviver aqui, ela sinceramente, está muito complicado. Então, olha esses preços. Até para pentear o cabelo, lavar o cabelo, caramba! Aí quem tem filho aí, ó, olha os preços das fraldas. Deu? Ó, sabão em pó que era R$ 10,98 agora, ó. Tixan, que é mais baratinho, ó, R$ 12,98. Deu? O de qualidade, 22. Então tá muito complicado, cara. Muito complicado viver no Brasil com esse salário mínimo. Então tô passando aí para vocês, a gente vai ler um pouco da matéria, que é importante vocês ficarem, né, cientes. Então vamos lá, né? Segundo pesquisas aí do DIEESE, né, Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o salário mínimo ideal do Brasil 2022, sabe qual o valor que deveria ser? 5.315. 5.315. Então, tá muito longe. Tá muito longe mesmo da gente chegar lá. Vamos então à explicação, né? Ela se dá pelo fato de que o valor da cesta básica está em torno de R$ 500, ou seja, metade do salário mínimo. De acordo com as pesquisas, as bases para análise foram famílias de 4 membros, sendo eles adultos e criança. Imagina como é que vai viver desse jeito. Entre os maiores gastos da família brasileira estão as alimentações, aluguel, transporte, saúde.
o que faz com que muitos busquem complementar a renda por meio de emprego informal. Então, como sobreviver com esse salário, né? Infelizmente, a dica mais efetiva e que funciona a curto prazo é o processo de enxugar gastos. Economizar é o passo inicial para quem precisa sobreviver apenas com o valor do mínimo. Outra informação importante é o fato de que o Brasil não vai passar por uma política de valorização do salário mínimo tão cedo. Isso devido à pandemia do novo coronavírus e a crise que foi instaurada no país. Dividir as despesas é uma outra dica fundamental, principalmente para as pessoas que residem em imóveis alugados ou que têm crianças com membros familiares. Então, possível. Isso porque, segundo pesquisas, as despesas orçamentárias aumentam consideravelmente com a chegada de um bebê. Isso é fato. Então, vamos lá, um guia aqui de sobrevivência do salário mínimo. Viver apenas com o salário mínimo é muito difícil no nosso país. Sobreviver com tão pouco faz com que a busca de dicas e guias de sobrevivência seja cada vez mais procuradas entre os brasileiros. Entre outras dicas que podem ser usadas como base de como sobreviver com o salário mínimo em 2022 são: diminuir os gastos extras com alimentação, cozinhe em casa, faça uso de transporte público, procure atividades que proporcionem uma renda extra, usar cartão de crédito de forma consciente, estabeleça um teto de gastos e que seja menor que a renda no caso, né? Procure informações sobre programas habitacionais do governo, faça pesquisa de preço, isso é o que nós mais fazemos. Esse cálculo varia, varia a depender das despesas e da necessidade de cada família. O salário mínimo em vigor em 2022, né, é até menos que eu tinha falado, R$ 1.192. O aumento real é chamado de fixação e significa o aumento do poder de compra dos trabalhadores. Que poder de compra, gente? Que poder de compra? Isso é um absurdo. Como é que a pessoa vai viver ganhando um salário mínimo? Vamos lá, mas contudo, com o aumento da cesta básica e a alta da inflação, os valores reajustados do salário mínimo não configuram ganho ao trabalhador. Isso aí não precisa nem discutir. Segundo o Ministério da Economia, cada aumento de R$1 no salário mínimo tem impactado de aproximadamente 315 milhões no orçamento. Isso porque os benefícios da Previdência Social, abono salarial, seguro-desemprego, o benefício de prestação de continuada, BPC e diversos gastos são atrelados à variação do mínimo. A melhor forma de como sobreviver com o salário mínimo em 2022 é realizando gastos conscientes, estabelecer o novo valor do salário mínimo para necessidades básicas e essenciais. Uma informação aqui, segundo o portal É o País, o Brasil vive a era do pior salário mínimo em 15 anos. De acordo com pesquisas, o valor atual permite que o trabalhador compre cerca de 1,5 da cesta básica, levando em consideração a totalidade de apenas 13 itens de alimentos. 13, gente, 13 itens de alimentos. Outro motivo para que os valores da cesta básica ainda estejam crescendo é o fato de que o Brasil ser voltado ao mercado exportador, trazendo uma divergência de preços e produtos para o mercado interno. Entre outros produtos que mais sofreram reajustes estão óleo, arroz, leite. Já o preço do aluguel, um dos pontos de maior gasto que impacta mais nas famílias, está em torno de
30,68 aí por metro quadrado, né? Então é complicado. Cabe ao trabalhador buscar mecanismo de como sobreviver com o salário mínimo em 2022. Então, a gente que ganha salário, no caso, quem ganha salário mínimo aí, né? Pedir a Deus, né? Infelizmente aqui no Brasil o trabalhador não é valorizado. Infelizmente, essa situação que nós atravessamos aí, o país em crise, a economia, para uns está ótima, para outros está péssima. Então, fica essa informação aí, que Deus nos ajude. Forte abraço.